se você gostou desse livro gringo, provavelmente também vai gostar desse livro nacional. E aí, mundo, como vocês estão? Espero que seja todo mundo bem. No vídeo de hoje vou indicar livros nacionais que se assemelham a livros gringos. Não que sejam uma cópia ou a mesma coisa, mas que tratam mais ou menos do mesmo assunto, tem uma vibe parecida. Porque é sempre bom a gente incentivar a literatura do nosso país, tem muitos autores e livros maravilhosos aqui, brasileiros, e a maioria dos livros que eu vou indicar estão disponíveis no Kindle Unlimited. Mas antes, é claro, não se esqueça de já se inscrever se ainda não for inscrito, deixar o like, ativar o sininho, que assim você ajuda muito no crescimento do canal, acompanhar o canal nas outras redes sociais, o Instagram, que é @estantecósmica, e o Scooby, que é @MaiaraMiranda, por lá a gente acaba ficando mais próximo. E se você se interessar por algum dos livros que eu falar, ou outro livro, ou qualquer outra coisa mesmo, e for comprar pela Amazon, por favor, compre usando o meu link, ele tá sempre aqui na descrição e no comentário fixado, e comprando desse jeito você ajuda muito o canal sem mudar nada no valor da sua compra. Ah, e um recadinho que eu queria dar antes de começar também é que, assim, muita gente me procura perguntando sobre como eu consigo cupom de desconto na Amazon, Americano, Submarino, como eu consigo pagar mais barato nos livros, e é por um site chamado Cuponomia. Nele aparece os cupons de desconto disponíveis em mais de 2.000 lojas, e por ele a gente também consegue receber cashback, que é uma pequena porcentagem do valor que a gente gastou, a gente recebe de volta. Eu vou deixar o link para esse site aqui na descrição, e se cadastrando por esse link você já recebe R$5, e aí quando você junta 20 você já consegue resgatar para sua conta bancária. Enfim, vamos começar. A primeira indicação que eu tenho para dar é, se você gostou de É Assim Que Acaba, da Colleen Hoover, você provavelmente vai gostar de O Silêncio da Alma, da Sheila Guedes. Queria deixar claro já que são livros muito pesados, que contêm gatilhos para violência doméstica e relacionamento abusivo. Nesse livro da Colleen Hoover a gente acompanha a protagonista Lily, e o livro começa depois que ela fez um discurso fúnebre no funeral do pai dela. E foi muito complicado ela fazer esse discurso porque ela tinha ódio pelo pai dela, ela não conseguia ver coisas boas nele, justamente porque ela cresceu em uma casa muito conturbada, o pai dela agredia a mãe dela. E isso também sempre fez ela questionar muito as escolhas da mãe dela, ela acabava achando a mãe dela meio fraca por não tentar sair dessa situação. E aí agora a protagonista já é adulta e vão acontecer coisas com ela que vai fazer ela repensar todo o passado e entender melhor toda a situação da mãe dela. E no livro O Silêncio da Alma a gente acompanha a Marina em dois tempos, no passado e no presente. No passado, quando ela conheceu o namorado dela no ensino médio, que parecia o príncipe encantado, e no presente, onde ela tá presa em um relacionamento abusivo, onde ela é humilhada, violentada e não consegue ver jeitos de sair dessa situação. Nesses dois livros a gente vai ter essa discussão sobre violência doméstica e relacionamento abusivo. Eu acho que ambos os livros souberam como abordar o assunto, porque não é uma coisa fácil de se falar. Os dois mostram exatamente o que a pessoa que está passando por isso sente e pensa, porque quando a gente vê de fora não é a mesma coisa quando a gente tá passando por isso, e esses livros conseguem mostrar que a pessoa não se põe nesse lugar por opção, porque ela quer, porque ela acha bom, e sim porque ela tá ponderando um monte de coisas dentro da cabeça dela. Às vezes é muito difícil conseguir sair dessa vida. E mostra também que as pessoas não vão começar um relacionamento já sabendo o temperamento da outra pessoa. Eu gostei muito desses dois livros, eles fazem a gente repensar muito e ser mais empático com quem passa por essa situação, e foi lendo eles que eu consegui compreender coisas que aconteceram até mesmo comigo. Agora uma indicação mais levinha, que vai deixar aquele quentinho no coração no final. Se você gostou de Passarinha, da Catherine Erskine, provavelmente você vai gostar de Se Deus Me Chamar Não Vou, da Mariana Salomão Carrara. Aqui em Passarinha a gente acompanha a Caitlin, uma menininha muito fofa, que tá passando por uma situação muito complicada na vida dela. Ela morava com o pai e com o irmão, e o irmão dela acabou de falecer. No começo a gente ainda não sabe muito o que aconteceu, e a gente vai descobrindo aos poucos. E ela sente muita falta do irmão, o pai dela também tá muito triste, o que ela mais quer é conseguir encontrar um desfecho pra toda essa situação. Ela quer fazer algo que vai conseguir confortar de alguma maneira o coração deles. E essa protagonista, além dela ser criança, ela também tem síndrome de Asperger, então tem coisas que ela fala que ela não compreende, mas ela tenta. E em Se Deus Me Chamar Não Vou, a gente também tem uma protagonista criança, Carmen, de 11 anos, que ela quer muito ser escritora, então ela começou a escrever essa espécie de diário pra depois publicar. E aqui ela vai simplesmente contar sobre um período da vida dela em que algumas coisas vão mudar, principalmente na relação familiar, né, entre os pais dela, vai surgir outra pessoa aí. A protagonista ela é bem solitária, ela sofre muito bullying por ser gorda, e ela descreve a vida dela de um jeito que faz a gente pensar bastante nos nossos atos, em quem nós somos. Ela tem muitas preocupações, muitas angústias, e através da narrativa dela a gente consegue sentir. Eu acho que esses livros são semelhantes porque ambos são narrados por uma criança, então tem todo esse olhar mais ingênuo sobre as coisas, mas mesmo assim a gente vê que criança sofre sim, tem sim seus problemas e suas preocupações, porque às vezes a gente pensa que é só o adulto, e no final desses livros essas protagonistas vão deixar a gente de coração muito quentinho. Agora indicação de uma graphic novel. Se você gosta de Nimona, da Noelle Stevenson, você provavelmente vai gostar de Mayara e Annabelle, do Pablo Casado e do Thales Rodrigues. Em Nimona a gente vai acompanhar a Nimona, que é uma metamorfa, ela consegue se transformar em qualquer animal, qualquer ser,
poder, e ela é fã de um vilão e ela quer muito trabalhar pra ele. Então ela começa meio que ser estagiária desse vilão e eles começam a desenvolver uma amizade, porque ela às vezes é muito explosiva e ele é mais sensato, calculista, então eles se complementam e eles lutam contra um herói em específico, que é o Europelvis, que trabalha em uma instituição que não é muito confiável, sabe? Aos poucos a gente vai analisando quem realmente é o vilão e quem realmente é o herói dessa história. E em Mayara e Annabelle a gente também tem essa coisa meio fantástica, né, de heróis e vilões. Se passa aqui no Brasil e em cada estado tem uma secretaria de controle de atividades fora do comum. A Mayara trabalhava na de São Paulo e a Annabelle na do Ceará, né? A Mayara, por ter feito umas cagadinhas, ela vai ter que ser transferida pra do Ceará e começar a conviver com a Annabelle. E elas são as pessoas mais opostas possível. Aos poucos a gente vai entendendo o que cada uma faz aí nessa secretaria, por que a Mayara teve que ser exonerada lá, né, da Secretaria de São Paulo, o que são essas coisas que elas têm que combater. E eu confesso que só li esse livro porque o nome da protagonista era Mayara. Minha parte favorita desses dois quadrinhos é o humor, eles são muito engraçados. Sério, tem essa parte de fantasia, né, desse mistério, mas a comédia é pra, assim, melhorar o nosso dia. Eu amo as duas, mas eu acho que eu gosto mais dessa porque ela é ambientada aqui no Brasil, então tem memes, tem coisa da cultura, sabe, que só quem é brasileiro vai pegar a referência, e ambas têm protagonismo LGBT, então só melhora. Agora indo pra uma vibe mais macabra, se você gosta de Misery, do Stephen King, você provavelmente vai gostar de Dias Perfeitos, do Rafael Montes. Stephen King, maior e melhor autor de terror, Rafael Montes, maior e melhor autor de terror nacional. Aqui em Misery, o personagem principal é um escritor, e ele acaba sofrendo um acidente, e ele fica numa área, tipo, muito deserta, tem neve, então vai ser complicado alguém achar o corpo dele ali. Só que sim, por sorte, olha que coisa boa, uma mulher encontra ele e leva pra casa dela pra cuidar, e ela era enfermeira. No começo ele tá bem mal, ele acabou quebrando as pernas, ele mal consegue ficar acordado, mas aos poucos ele vai recobrando a consciência e percebendo onde ele tá. A pessoa que resgatou ele é a Annie Wilkes, e por coincidência ela é a maior fã dos livros dele. Apesar de já não tá mais tanta neve, apesar de Paul já ter apresentado uma melhora, a Annie se recusa a levar ele pra um hospital, e ele tá assim meio que preso, ele fica aí mantido em cativeiro, e conforme a gente e o personagem vamos conhecendo um pouco mais da Annie, mais medo dela a gente vai tendo. A mulher é sinistra. E aqui no livro do Rafael Montes, o personagem principal, ele faz faculdade de medicina. Ele é muito recluso, não tem muitos amigos. Aí um dia ele acaba conhecendo uma garota numa festa que ele foi com a mãe dele. E ela faz faculdade de humanas, ela quer ser roteirista, ela tá inclusive escrevendo o roteiro pra um filme. E ele se apaixona por ela. Daí ele pensa, como que eu posso fazer ela se apaixonar por mim? Vou sequestrar ela. Genial, melhor ideia, por que eu nunca pensei nisso antes? Como essa personagem, ela tava indo pra um lugar mais isolado pra escrever o roteiro dela, então quando ela some, ninguém desconfia muito. Daí esse estudante de medicina, né, que o nome dele é Theo, ele mantém ela presa, mas ele gosta dela, então ele incentiva ela a escrever o roteiro, ele fala que tudo que ele tá fazendo é pelo bem dela. Assim, o livro é em terceira pessoa, mas a gente tá ali na cabeça do protagonista. Então parece que tudo que ele faz sentido. Não que a gente, assim, concorde, né, se alguém concordar com ele, pelo amor de Deus, vai se tratar, mas por a gente tá ali na cabeça dele, ele explica de um jeito que parece que tá certo. Então esses livros têm essa premissa em comum, né, em ambos a tensão é muito palpável, a cada página a gente vai ficando mais tenso, mais agoniado e querendo ler cada vez mais rápido pra saber logo o que vai acontecer. Agora, se você gostou de Daisy Jones and the Six, da Taylor Jenkins Reid, você provavelmente vai gostar de BDKN Blues, da Luciana Oliveira. Em Daisy Jones a gente conhece a história de uma banda, desde seu início até seu fim, e é em uma forma de documentário. Tem uma moça escrevendo um livro e ela começa a entrevistar todos os participantes e todas as pessoas que tiveram importância aí na história dessa banda. Porque foi uma banda ali dos anos 70 que fez muito sucesso, estourou, mas do nada eles se separaram, então ficou esse mistério aí do motivo das razões que levaram a isso. É uma história muito bem escrita, os personagens, melhor parte, porque eles são muito bem construídos, todos a gente acaba meio que amando e detestando ao mesmo tempo, eles têm características muito humanas, parece realmente que a banda existiu, a gente fica muito entretido ali, querendo saber a história, querendo saber o que aconteceu com eles. E aqui em BDKN Blues a gente, de certa forma, vai acompanhar também o sucesso de uma banda, mas o foco, na verdade, não é esse. Esse livro, ele alterna entre o ponto de vista da mocinha, do mocinho, no passado e no presente. O personagem, o Bernardo, ele é vocalista de uma banda, e a protagonista, que é a Flor, no começo ela está ali na faculdade, o sonho dela é trabalhar em uma editora. Eles se conheceram porque começaram a dividir apartamento, e logo no início a gente vê que a relação deles é muito legal, eles começaram uma amizade muito bonita. Ele não conseguia confiar muito nas pessoas, ela também não tinha ninguém próximo. Aos poucos, nesse livro, a gente vai conhecendo melhor o passado desses protagonistas, principalmente do Bernardo. A gente vê que a vida dele não foi nada fácil, ele passou por muitas situações difíceis, ao mesmo tempo que a gente acompanha a evolução desses personagens e da carreira deles. E tanto Daisy Jones and the Six
quanto o BDKN Blues passam essa vibe de rock and roll, de composição, de ensaio, de banda, de música mesmo, que parece que a gente consegue até ouvir, mas claro que não para por aí, também mostra muito da relação interpessoal, do passado dos personagens que passaram pelos mais diversos tipos de situações complicadas, algumas até podem ser gatilho, como abuso de drogas e estupro. E eu acho que esses livros se assemelham por falar sobre pessoas reais, com a música como pano de fundo, não que seja uma coisa que fique em segundo plano, porque a música realmente tem muita importância nesses livros. E por último, se você gostou do livro Estamos Bem, da Nina LaCour, você provavelmente vai gostar de Vá para o Universo, da Nina Spin. O primeiro nome das autoras é o mesmo e até o nome das protagonistas é muito parecido. Estamos Bem se passa no inverno, nessa época aí de comemorações, Natal, Ano Novo, mas a gente vê que a protagonista, a Marin, tá sozinha no alojamento da faculdade. Todos os estudantes voltaram pra casa, né, pra passar os feriados com a família, mas ela continua lá sozinha e a gente não entende muito bem o motivo. A gente começa a entender que ela tá meio que fugindo, que aconteceu alguma coisa que ela não quer pensar sobre, e aí a melhor amiga da Marin tá indo lá visitar ela por alguns dias, e a Marin tá muito preocupada, fica pensando nisso, porque quando a melhor amiga dela chegar, ela vai ter que meio que reviver as coisas que aconteceram. O livro tem alguns flashbacks e assim a gente consegue entender melhor o passado dessas personagens. A Marin perdeu a mãe quando ela era muito criança, então ela foi criada só pelo avô. Eles tinham uma relação muito boa, né, eles se entendiam, mas ao mesmo tempo não era uma coisa muito próxima. Já em Vá para o Universo, a gente acompanha a Mira, que é uma estudante de astronomia. Ela também tá passando por um período bem complicado da vida dela, porque o avô dela, com quem ela tinha uma relação muito próxima, faleceu, e ela não tá conseguindo lidar com isso, ela tem depressão, tem muitas crises de ansiedade, e em certo momento da história, a Mira vai fazer amizade com a Pandora, que faz faculdade junto com ela. As duas vão acabar se tornando muito próximas, mesmo elas sendo bem diferentes uma da outra, elas acabam também sendo muito iguais, ambas estão passando por situações difíceis, e a relação delas acaba se tornando algo muito importante. Não é uma relação de dependência em que uma precisa ali da outra pra ficar bem, é mais esse apoio mútuo, né? Uma tá ali pra quando a outra precisar, e elas acabam incentivando uma a outra a procurar ajuda psicológica. E eu acho que esse livro soube abordar o tema muito bem, em nenhum momento ele romantiza depressão e ansiedade. E eu me identifiquei com muitos aspectos desse livro, né? Porque ela faz faculdade de astronomia, e eu também faço, e porque a Pandora é a romântica, e eu também sou. Esses dois livros vão discutir sobre perda, sobre luto, ambas as personagens perderam o avô, ao mesmo tempo que mostram pra gente que tem sim pessoas com quem a gente pode contar, que vão estar se preocupando com a gente e que a gente deve sim pedir ajuda. Tudo com essa narrativa bem bonita e poética, e esses dois livros têm protagonismo LGBT. Bom, foi isso, essas foram as indicações do vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo um livro nacional que você recomenda muito e que talvez tenha a mesma vibe de um livro gringo. E até o próximo vídeo!